Olá, seja muito bem-vindo a mais uma meditação do Santo Evangelho. Nesta sexta-feira, dia 4 de abril, queremos nos colocar na presença de Deus, para que Ele de fato fale ao nosso coração através das palavras de Jesus. Agradeço a sua companhia, peço que você inscreva-se no canal, caso você ainda não seja inscrito, deixe o seu joinha, compartilhe essa mensagem com alguém. Ouviremos hoje o Evangelho de João, capítulo 7, versículos 1 e 2, 10 e do 25 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e foi ele quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vivendo esse tempo de Quaresma, meu querido irmão, minha querida irmã, a liturgia já começa a nos encaminhar para a cena da paixão, todo o processo que Jesus sofreu, que não foi só naquela semana, mas que já vinha de tempos antes. Toda a perseguição que Jesus sofre, todas as calúnias que são ditas sobre ele, a acusação de blasfêmia. E hoje o Evangelho nos ajuda a entender como o cerco vai se fechando contra Jesus. Ele até tenta evitar de ir para a Judéia, de ir para Jerusalém, mas a sua missão o impulsiona a ir. E a missão que Jesus tinha o impulsiona a continuar falando em público, ensinando. E é isso que eu acho muito bonito e que nós devemos aprender de Jesus. Jesus não deixou que o medo falasse mais alto do que o chamado que o Pai tinha, que a missão que ele tinha que realizar. E essa confiança no chamado de Deus, no projeto que Deus tinha para ele, vencendo os receios, os temores das perseguições humanas, fizeram com que Jesus prosseguisse sem se deixar paralisar por esses obstáculos, mas confiando no cuidado de Deus. E nós vemos no final do Evangelho como Jesus continuou. Ninguém conseguiu parar Jesus porque ainda não tinha chegado a sua hora. A confiança que Jesus deposita na proteção e no cuidado do Pai fazem com que ele possa prosseguir. Talvez se ele tivesse desistido antes, por causa do medo, das ameaças que ele estava recebendo, talvez a sua missão não seria cumprida plenamente. Mas pela sua confiança, pela sua obediência, a certeza de que aquilo que ele estava fazendo não era dele, mas um projeto do Pai, o fez prosseguir. É isso que nós precisamos aprender para a nossa vida a partir deste Evangelho. Deus tem uma missão para cada um de nós. E muitos serão os obstáculos que vão tentar nos fazer desanimar e desistir desse chamado de Deus. Muitas vezes
o medo, o desânimo, porque parece que estamos nadando contra a maré, tanta gente falando mal, tanta gente criticando, tanta gente nos desanimando desse caminho. Mas quando nós temos confiança de que aquilo que estamos fazendo não é nosso, mas é parte do plano de Deus, não é um chamado nosso, mas é um chamado de Deus, e quando nós confiamos que se Deus nos chamou, Ele vai nos dar todo o necessário, nós seguiremos em frente. Apesar de toda adversidade, apesar de qualquer crítica, de qualquer perseguição, confiando que quando chegar a nossa hora, Deus vai nos fazer entender que é preciso parar. Mas até então, continuemos. Vamos prosseguir a obra de Deus que precisa da minha colaboração, precisa do seu trabalho, da sua ajuda, do seu esforço. Deus não precisaria de nós, mas Ele quis contar com a nossa participação para que a obra do reino de Deus acontecesse. Então vamos confiar na missão confiada a nós, sabendo que Deus nos dá todo o necessário para cumprirmos até o fim essa missão. Sem medo, sem desânimo, sem cansaço, perseverantes no chamado que Deus tem a cada um de nós, como hoje nos ensina Jesus no Evangelho. Senhor, nós te agradecemos pelo teu exemplo dado no Evangelho de hoje. O Senhor, mesmo sendo Filho de Deus, também enfrentou a rejeição, o cansaço, a perseguição, mas o Senhor nos ensina a não desanimar, a não desistir, mas a prosseguir confiante no cuidado de Deus para que a obra dele se realize. Dá-nos também essa coragem, dá-nos esta confiança que o medo, as perseguições, o desânimo não nos bloqueie, mas que possamos permanecer fiéis, ouvindo a tua voz, realizando a missão que o Senhor confia a cada um de nós. E que desça sobre você, meu irmão, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Não deixe de assistir também a meditação do nosso retiro de Quaresma e vamos seguir firme nesse tempo tão forte de conversão que é o tempo quaresmal. Obrigado pela sua companhia e fique sempre com Deus.